Evidências da evolução e filogenia. Vamos lá. Primeira evidência é uma evidência muito forte. É a presença do registro fóssil, galera. Os fósseis são restos de seres vivos preservados nas rochas. Então veja aqui, ó. Um fóssil de trilobita, um fóssil aqui de molusco, né? Provavelmente uma amonita aqui, um fóssil de anfíbio, um sapinho, né? Peixes, folhas aqui de angiospermas. Então veja que nós temos um registro fóssil abundante. Olha aqui para mim. Então, a ciência, a parte da ciência que estuda os fósseis é a paleontologia. Nós temos aí um registro abundante, tanto de vertebrados, quanto de invertebrados, quanto de vegetais, tá? Isso mostra pra gente que ao longo do tempo as espécies se modificaram, né? Essas espécies que você vê no registro fóssil, essas formas diferentes que não existem mais hoje, elas foram extintas, né? E provavelmente elas deixaram descendentes, tá? Então, quando a gente estuda o registro fóssil, a gente estuda a história da vida no nosso planeta. A gente consegue traçar a evolução, a história evolutiva dos nossos grupos. A gente consegue ver algumas características evoluindo gradativamente, né? A gente consegue ver, então, evidências claras da evolução ocorrendo. Beleza? Aí, tem gente que fala assim, critica a paleontologia e fala, mas deveria aparecer o tal do elo perdido, aquele animal que era um ancestral de não sei o que lá, que tinha uma mistura disso com não sei o que. Gente, os fósseis vão aparecendo. A tendência é que cada vez mais a gente consiga completar o álbum de figurinhas, preencher as lacunas, tá? Então, é natural que a gente vá construindo esse conhecimento evolutivo em virtude aí do aparecimento dos fósseis, que o pessoal continua descobrindo aí nas camadas de rochas sedimentares espalhadas no nosso planeta, tá certo? Vem aqui no nosso slide de novo. Outra evidência clara é a semelhança morfológica que nós temos em espécies atuais. Vamos lá, não vamos confundir as coisas, tá? Quando eu mostro para vocês um gorila, um orangotango e um chimpanzé, você vai concordar comigo que eles são parecidos, né? Eles são bem parecidos. Só que você não pode cair na armadilha e dizer que um evoluiu do outro. Que o orangotango evoluiu do gorila, e o chimpanzé evoluiu do orangotango. E pior ainda, que o ser humano evoluiu do chimpanzé. Isso não aconteceu. Volta para mim aqui. Pessoal, o que as semelhanças morfológicas mostram para a gente é que os grupos atuais têm um ancestral comum próximo evolutivamente. Então, quando eu falo para você que o chimpanzé é a espécie atual mais próxima evolutivamente do ser humano, eu não estou falando para você que o homem evoluiu do chimpanzé. Não. Eu estou falando que tanto o chimpanzé quanto o ser humano têm um ancestral mais próximo do que o ser humano tem com qualquer outra espécie que exista hoje ainda. Tá? Então, a nossa espécie mais próxima evolutivamente atualmente é o chimpanzé. E isso a gente consegue ver, por exemplo, pelas semelhanças morfológicas, pelas semelhanças genéticas, pelas semelhanças fisiológicas, tá? Não é à toa que as classificações dos seres vivos, baseadas principalmente em semelhanças morfológicas, né? A classificação lá de Linneu, por exemplo, foi basicamente baseada em semelhanças morfológicas dos indivíduos. Isso acaba, em muitos casos, refletindo uma semelhança evolutiva. Porque a semelhança morfológica é uma evidência da evolução, entendeu? Mas em alguns casos ela pode pregar peças, como a gente vai ver hoje também. Olha aí, outra semelhança outra evidência, né? São as semelhanças embrionárias. E aqui eu tenho um embrião humano, um embrião de camundongo, um embrião de morcego, um embrião de galinha e um embrião de jacaré. Então aqui eu tenho mamíferos,
aqui eu tenho répteis. A galinha é uma ave, mas as aves são répteis também. A gente já passou dessa fase de ficar surpreso com isso, né? Então, galinhas e jacarés, que são répteis, tudo bem, galinhas são aves, né? Mas são répteis avianos. Pode melhorar, né? Então, veja que são semelhantes os embriões, né? São todos vertebrados e têm grandes semelhanças. Isso reflete a nossa relação evolutiva. Além disso, a embriologia pode trazer para a gente também a comparação de estruturas nos organismos, né? Que a gente chama de estruturas homólogas. São estruturas que têm a mesma origem embriológica. Então, veja só, o braço de um ser humano, ele tem a mesma origem embriológica da pata dianteira de um gato, que tem a mesma origem embriológica da nanadeira de uma baleia e da asa de um morcego. O que está pintado com cor igual corresponde aos ossos de mesma origem embriológica, tá? Então, olha aqui, ó, a ulna do ser humano é esse osso aqui do gato, que provavelmente também chama ulna, né? Esse osso aqui da baleia, esse osso aqui do morcego, tá? Então, as características homólogas, estruturas homólogas, têm a mesma origem embriológica, porém, não necessariamente a mesma função. Por quê? Em humanos, a gente usa o braço para pegar objetos, né? No gato, vai estar associado à locomoção. Na baleia, só que a locomoção terrestre, né? A baleia é a locomoção pelo nado. E no morcego, é a locomoção pelo voo. Então, vejam que estruturas de mesma origem embriológica podem, devido ao fenômeno da irradiação adaptativa, terem modificações ao longo da evolução dos grupos, né? Tendo, então, funções diferentes. Essa imagem aqui da esquerda, ela mostra o ancestral comum de todos os mamíferos, que era esse bichinho aí parecido com um roedorzinho, né? Que deu origem, então, a todos os grupos de mamíferos que existem hoje em dia, através do que a gente chama de irradiação adaptativa, tá? A irradiação adaptativa, ela se reflete, então, nas estruturas homólogas, porque você vai encontrar estruturas homólogas, uma vez que elas têm a mesma origem embriológica, mesma origem evolutiva, já que esses grupos têm um mesmo ancestral, beleza? Por outro lado, em oposição à irradiação adaptativa, nós temos a convergência adaptativa, que já não gera estruturas homólogas, ela gera estruturas análogas. E um exemplo clássico de convergência adaptativa é nas estruturas relacionadas ao voo. Então, repara que as asas de uma borboleta, as asas de um morcego e as asas de uma ave, elas não têm a mesma origem embriológica. No entanto, elas têm a mesma função. Então, elas são chamadas de estruturas análogas, tá? Isso aqui é fruto de uma convergência adaptativa. Olha aqui para mim. O que é essa convergência adaptativa? São grupos de diferentes origens evolutivas que, ao longo da sua história evolutiva, desenvolvem características semelhantes em virtude de terem sofrido pressões seletivas semelhantes. Então, é natural que uma baleia apresente adaptações a um ambiente aquático que vão ter aparência semelhante das adaptações de um ambiente aquático que um peixe tem, que um tubarão tem, né? Que um réptil aquático extinto teria. Mas isso é convergência adaptativa. São estruturas que têm origem embriológica diferente, origem evolutiva diferente, gerando, então, estruturas análogas. Volta aqui no slide, ó. Estruturas análogas, então, têm a mesma função, porém diferentes origens embriológicas. Exemplo clássico, olha aí, as nadadeiras do golfinho, as nadadeiras de um peixe, as nadadeiras de um pinguim e as nadadeiras de um ictiossauro, que era um réptil. Então, aqui é mamífero, peixe, ave e réptil. Todos eles com esse corpo fusiforme, com essas nadadeiras adaptadas ao nado, né, ao ambiente aquático, porém com origem embriológica distinta, e por isso são estruturas análogas e não homólogas. Mais algumas evidências da evolução. A biogeografia.
A biogeografia é a distribuição geográfica dos seres vivos. E um exemplo bem interessante que nós temos é o avestruz e a ema, né? O avestruz, pessoal, ele é um animal, uma ave característica da África. E a ema, ela é da América do Sul. Aí eu te pergunto, eles não são muito parecidos? São muito parecidos. Mas como é que pode ter um bicho tão parecido com o outro, sendo que um é da América do Sul e o outro é da África? Volta aqui para mim. Aí, galera, a gente volta lá naquela história da deriva continental, né, do continente único que nós tínhamos há 250 milhões de anos, que era a Pangeia, que se fragmentou, originou Gondwana ao sul, Laurásia ao norte. Então, essa Gondwana era América do Sul e África juntos, né? Com o surgimento ali do Oceano Atlântico, a separação do continente sul-americano do continente africano, você teve então um isolamento geográfico das espécies que estavam de um lado e das espécies que estavam do outro, possibilitando a especiação. Então, o ancestral da ema e do avestruz era um animal que estava tanto na América do Sul quanto na África, porém com a separação dos continentes, né, houve a especiação e aí dando origem à ema de um lado, ao avestruz do outro. Mas a gente consegue ver pela semelhança morfológica deles que eles têm um ancestral comum bem próximo, entendeu? Volta aqui no slide. Essa imagem aqui, ela está representando a Pangeia e ela representa também os fósseis encontrados, né, em determinados locais. Por exemplo, deixa eu pegar um aqui, ó, esse cara aqui, ó. Esse réptil do Triássico, chamado Listrossauro, né? Existem fósseis dele tanto na Antártica, quanto na Índia, quanto na África. Tá? Então, isso mostra para a gente que esses continentes eram unidos nessa época, né? E que esse animal conseguia viver ali, transitando nesses locais. Tá? E aí, se ele deixou descendentes, esses descendentes tiveram, então, esse ancestral que tinha essa distribuição geográfica histórica, mas que hoje podem ter distribuições diferentes. Beleza? Então, é isso que a biogeografia mostra para a gente, volta aqui para mim, que no passado a configuração geográfica permitia que os ancestrais de espécies hoje separadas vivessem no mesmo local e tivessem sofrido, então, especiações, cladogêneses, dando origem aos grupos atuais, tá? Volta aqui no slide, mais uma evidência, é muita evidência, cara, não é possível, evolução é fato. Então, ó, outra evidência, órgãos vestigiais. Sabe aquele apêndice, aquele trocinho que fica ali do lado direito do seu abdômen, que adora dar problema? O pessoal só serve para o pessoal ter que operar e arrancar esse troço aqui? Então, volta aqui para mim. Esse é um órgão considerado um órgão vestigial na nossa espécie. Assim como o cóccix, que é aquele ossinho no final da coluna, assim como os dentes do siso também. Então, esses órgãos vestigiais, o que eles têm em comum? Que eles já tiveram uma função adaptativa importante no passado, porém que, ao longo da evolução daquela espécie, eles foram perdendo a sua função e a seleção natural tratou de eliminar o gasto com aquela estrutura desnecessária. Então, veja só que doideira. Não é que, tipo assim, o ancestral dos seres humanos, a gente teve um ancestral que tinha uma cauda, um primata com cauda, né? Ao longo da evolução dos primatas e, consequentemente, da nossa espécie, essa cauda foi desaparecendo, sobrou o cóccix. Mas por que essa cauda foi desaparecendo? Porque os hábitos dos nossos ancestrais, inclusive atualmente, os nossos hábitos não exigem uma cauda. Então, evolutivamente, não vale a pena um investimento em produzir uma cauda. Então, a seleção natural vai selecionar um indivíduo que está usando aquele investimento da cauda para uma outra característica. Porque custa você produzir osso, produzir tecido conjuntivo, tecido epitelial, pelo, musculatura, custa tudo isso, né? Então, essas estruturas vestigiais vão sendo perdidas evolutivamente. Mas, por exemplo, o apêndice tinha uma função importante também nos nossos antepassados, que tinha uma dieta principalmente herbívora. Então, naquele local ali do apêndice, havia muitas bactérias que ajudavam a fazer
a digestão, o processo de digestão de grande quantidade de vegetais que nós consumimos, tá? Então, esses órgãos hoje não têm muita importância, porém, nos nossos antepassados eles tinham, e isso é mais uma evidência da evolução. Volta aqui para o slide. Bom, vimos então essas evidências da evolução e nós chegamos na filogenia, que nada mais é do que a representação gráfica das relações evolutivas. Então, como é que eu posso mostrar graficamente os indivíduos, os grupos, na verdade, né? As populações, as espécies, as famílias, os gêneros, enfim, eu posso mostrar uma filogenia de quase todos os níveis taxonômicos. Então, é a partir dessas árvores filogenéticas ou cladogramas, né, ou cladogramas, que eu vou representar graficamente as relações evolutivas entre os grupos, beleza? Quando eu mostro, por exemplo, essa árvore filogenética aqui, eu estou mostrando para vocês, eu estou enxergando ela da esquerda para a direita, tá? Da esquerda para a direita, eu vejo um ancestral aqui, ó. Esse é um ancestral comum de todos os táxons, todos os grupos, beleza? O 1 é o ancestral do A, do B e do C. O 3 é um ancestral do D, do E e do F. O 4 é um ancestral só do B e do C, beleza? Quando eu tenho grupos próximos aqui com um ancestral comum, eu vou ter um táxon irmão, tá vendo? Então, B é táxon irmão de C, D é táxon irmão de E e de F. Tranquilo? Então, essa é uma interpretação aqui bem básica, inicial, de uma árvore filogenética, de um cladograma, né? E aí, evoluindo um pouquinho aqui na história, a gente consegue ver grupos diferentes que são utilizados nas classificações biológicas. Então, veja só, olha para mim. Galera, quando a gente vai classificar os seres vivos, atualmente a gente sempre está buscando classificar em grupos monofiléticos. A gente quer que as nossas classificações biológicas elas reflitam grupos monofiléticos. O que isso significa? Um grupo monofilético é aquele que vai incluir o ancestral comum daquele grupo e todos os seus descendentes, tá? Então, quando a gente pensar, por exemplo, em todos os organismos do nosso planeta que já existiram, que existem, que vão existir, e eu incluo nesse grupo todos os ancestrais, inclusive o ancestral comum de todos os organismos, eu posso dizer que eu tenho um grupo monofilético. Ou seja, a vida no nosso planeta é monofilética. A vida no planeta Terra é um grupo monofilético, porque eu estou incluindo todos os organismos e todos os seus ancestrais, inclusive o ancestral comum de todos os organismos viventes, que viveu lá há cerca de 3,8 bilhões de anos. Tá? Mas se eu pegar grupos menores, por exemplo, mamíferos, né? Répteis, aves, para eu poder classificar esses grupos, o ideal é eu buscar grupos monofiléticos. Então, olha aqui nesse esquema. Ó, o que é um grupo monofilético? Ó, esse grupo aqui formado pelos táxons H, I e J, e incluindo o seu ancestral, né? Isso forma um grupo monofilético. Tá? Agora, existem grupos que são parafiléticos, o que não é algo bom para uma classificação biológica. Mas o que é um grupo parafilético? É aquele que inclui o ancestral, mas nem todos os seus descendentes. Então, veja aqui, ó, B, C e D estão inclusos, mas A não está. Tá vendo? Quer ver um exemplo de grupo parafilético? Olha aqui para mim. Os répteis. Pessoal, quando a gente chama répteis hoje, historicamente, a gente está falando de um grupo parafilético, porque a gente não está incluindo as aves. E a gente sabe que hoje as aves são descendentes de répteis, né? Répteis, principalmente da linhagem dos dinossauros. Então, se eu falar de um grupo
monofilético, que inclua todos os répteis e o seu ancestral, eu tenho que incluir as aves também, porque o ancestral comum dos répteis também é ancestral das aves. Beleza? Então, quando eu falo hoje répteis, sem incluir aves, eu estou falando de um grupo parafilético. E o terceiro grupo que a gente pode ter aqui, volta no slide, é o grupo polifilético, que não inclui o ancestral comum do grupo. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, E, F e G, sem o ancestral comum, eu tenho um grupo polifilético, tá? Para eu transformar esse grupo polifilético E, F e G em um grupo monofilético, eu teria que pegar daqui em diante. Por que isso? Porque, olha só, qual é o ancestral comum de E e F? Esse cara aqui, né? Mas qual é o ancestral comum de E, F e G? Eu tenho que voltar. Voltei aqui, né? Voltei no G. Já peguei um ancestral comum? Não. Então, eu volto mais um. Esse aqui. Voltei mais um. Agora sim, esse aqui é o ancestral comum de E, F e G. Então, para esse E, F e G estarem incluídos em um grupo monofilético, eu tenho que incluir de A a J e o ancestral. Entendeu a jogada? Porque o grupo monofilético é aquele que inclui o ancestral comum e todos os seus descendentes, tá? Beleza, aqui é só um exemplozinho de uma árvore filogenética real, né? Em que a gente tem os tetrápodes, né? Pegando aqui dos anfíbios, tá? Os amniotas, que tem, então, amnion, né? Pegando ali répteis, aves e mamíferos, e somente as aves aqui, então são uma árvore filogenética, os ancestrais marcados aqui por esses números, tá? E os grupos ali sendo divididos da esquerda para a direita. Maravilha. Essa aqui já é uma árvore filogenética maior, que mostra, na verdade, os 3 domínios que nós temos atualmente, o domínio bactéria, o domínio arqueia e o domínio eucária, tá? Então, lembrando que bactéria envolve apenas as bactérias, arqueia envolve as arqueobactérias e eucária envolve animais, fungos, vegetais e os protoctistas. Esse é um esqueminha que mostra pra gente a história da vida no nosso planeta, a história paleontológica, tá? A gente vê, então, a origem do Sistema Solar, 4,6 bilhões de anos, o aparecimento das primeiras formas de vida, 3,8 bilhões de anos. Por muito tempo, o planeta não teve, né, vida antes de aparecer os primeiros seres vivos. Por muito tempo, a vida foi microscópica. A gente consegue ver aqui, ó, nada aparece aqui nesse período. Aí, lá no pré-cambriano, vão aparecer as primeiras formas de vida macroscópica, multicelulares, né? E aí, por aí vai, até a gente chegar ao Cenozoico e ao Quaternário, onde nós estamos, no Holoceno, né? Onde nós estamos, tá bom? Bom, gente, finalizando aqui essa parte da nossa aula, evolução não é isso aqui. Quando você bota evolução humana no Google, por exemplo, ele vai mostrar um monte de esquemas desse tipo, como se fosse um chimpanzé, né, que começou a ficar de pé, evoluindo, dando origem ao ser humano. Isso não aconteceu, isso não é real, porque isso implica numa direção para a evolução, e implica também que o chimpanzé é menos evoluído que o ser humano. Olha para mim que isso é muito importante. Galera, não existem atualmente organismos mais evoluídos ou menos evoluídos. Todos estão igualmente evoluídos, porque todos estão adaptados aos seus respectivos ambientes. Você não pode falar que você é mais evoluído que um tubarão, porque se você for para o oceano, o tubarão vai te comer, né? Então, lá no oceano, a lógica seria que o tubarão fosse mais evoluído que você. Ah, mas eu sou inteligente. Tá, beleza. Só que você está adaptado ao ambiente em que você vive. Beleza? Então, todas as espécies estão adaptadas ao ambiente onde elas vivem hoje, por isso elas não são menos nem mais evoluídas do que as outras atualmente. E outra coisa é que a evolução não tem direção. Você não pode falar assim que uma característica é mais evoluída do que a outra. Por que não? Porque essas características vão responder também à seleção natural, às exigências do ambiente, às pressões seletivas, tá? Então, evolução não tem direção,
também. Beleza? Olha aí, isso sim é evolução, olha só. Então, a nossa evolução, já antecipando aqui o nosso assunto final da nossa aula de hoje, é isso daqui, ó. Tá vendo? Chimpanzés e humanos compartilham um ancestral comum bem próximo, né? Cerca ali de 5 a 7 milhões de anos, que foi a separação dos nossos grupos, tá? Depois, ó, ocorre ali uma separação dos gorilas, depois orangotangos, tá? Depois os gibões e por aí vai. Essa aqui é uma árvore filogenética dos primatas, tá vendo? Então, a evolução é assim.